E vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre Israel e possíveis desdobramentos da guerra com o Hamas. Eu converso com o Avi Gelberg, que é empresário e conselheiro da Itiaz Brasil. Avi, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui. Espero que a gente possa esclarecer um pouco o que está acontecendo. Uma situação muito triste em Israel, na faixa de Gaza. Povo sofrendo de todos os lados, e eu acho que talvez o mundo está passando por um momento moral muito baixo. Espero que dias melhores nos esperam pela frente. Porque a gente vê vítimas dos dois lados. Israel sofreu um ataque brutal, está respondendo a esse ataque. E aí vem a questão da faixa de Gaza, né? Que tem o governo do Hamas, que foi o grupo que cometeu esse atentado terrorista contra Israel, que é o grande alvo dos ataques, só que tem toda uma população que não é protegida pelo próprio governo e que está meio encurralada, né? Então Israel falou para se deslocar para o sul. Mesmo assim, no sul, as condições são extremamente precárias. O Egito não está deixando sequer estrangeiros saírem do país, como é o caso dos brasileiros, sim, que conseguiram chegar lá na região e não conseguem sair. Como é que você vê as condições de negociação? Hoje, Israel até ampliou o número de reféns para mais de 220 que estariam com o Hamas. E o Hamas disse que só negocia se houver um cessar-fogo. Em vez disso, tem um ataque se intensificando, inclusive por terra, né? Com ações pontuais, mas que tendem a se intensificar. Como é que fica a condição dos reféns? Como é que fica a condição da população e dos soldados de Israel que podem cair numa armadilha também, não é? Sem dúvida. Então, se começar, eu acho importante que você está citando reféns, que eu vejo pouco se conversa sobre essa situação. Eu acho que primeira coisa, o mundo, a Cruz Vermelha, todo mundo tinha que ter informações dos reféns. Estão vivos, estão mortos, em que condições se encontram, porque muitos deles chegaram muito feridos durante o ataque do dia 7. E penso que, em primeiro lugar, para qualquer tipo de apaziguar a região, nós precisamos soltar todos os reféns. Esses reféns, nós estamos falando de um neném de 9 meses, nós estamos falando de idosos de 90 anos. Então, não tem cabimento, não são reféns de guerra. Se fosse reféns de guerra e teve todo o regramento de guerra, a gente podia conversar e ter outras atitudes. Mas aqui não cabe nenhuma atitude de conversa, cabe uma atitude de o mundo inteiro faz uma pressão em cima de Israel, em alguns momentos correta, por causa de toda a população civil que está sofrendo, que do outro lado, todo mundo fala, Israel está atacando a população civil, mas quem está usando de escudo a população civil é o próprio governo de Gaza. Quem é o governo de Gaza? É o Hamas. Então, a gente às vezes separa o grupo terrorista Hamas e o governo Hamas da faixa de Gaza. Não é uma coisa só. Eles educam as crianças, eles têm um Ministério das Finanças, têm todo o controle em cima da faixa de Gaza como se fosse um governo, mas usa tudo por uma finalidade. A finalidade que eles usam é armamento, é para atacar Israel. Eles não querem terreno, eles têm a faixa de Gaza e não faz com isso nada. Aquela faixa que é beirada ao mar, um lugar lindo, maravilhoso, podia ser um Catar da região, que é um espaço pequeno, mas bonito, com influências culturais, com influências de mídia em cima do mundo. Não, o foco é atacar Israel, o foco é acabar com Israel, e não por causa da terra. Uma opção religiosa que a gente vê no Estatuto e, infelizmente, esse uso dos civis, hoje saiu que embaixo do hospital de Shifa, o hospital principal da faixa de Gaza, nós temos todo o headquarter, todo o comando do Hamas está embaixo. Tem todo o desenho em andares. E fica no norte, que vai ser alvo de ataque de Israel. Fica no norte, onde vai começar. Então, o ataque terrestre, ele é temeroso em termos de Israel, porque
nós até comentamos antes, podemos ter muitas baixas, e isso, de um lado, vem para também diminuir o número de civis que se machucam, porque no ataque terrestre você vai pontualmente para algumas localidades que você já planeja, já sabe aonde está, etc. No ataque aéreo, que começou desde o dia 7 até hoje, é mais difícil e o efeito colateral é mais danoso. Então, penso que Israel está fazendo isso e o mundo, na verdade, tem que apoiar que essa guerra acabe logo com Hamas. Porque o povo palestino, como outros povos da região, estão querendo, no final do dia, viver em paz. Mas há uma grande preocupação com relação à assistência à população da faixa de Gaza, inclusive que se deslocou para o sul, divisa quase com o Egito, e está recebendo alimentos, mas de uma forma muito insuficiente. Os hospitais não têm condição mais de atendimento. A gente vê as imagens daquela região que são terríveis. Inclusive brasileiros, antes do corte da internet, de telefonia, eles estavam passando imagens, não é? Então é uma situação muito complicada, inclusive para doenças, não é, que possam se espalhar na região. Então há uma preocupação hoje, a proposta que foi aprovada pela ONU, por exemplo, é exatamente para que se tenha esse espaço, essa entrada humanitária de ajuda a Gaza. E aí o Israel tem que lidar com uma questão diplomática, que ele tem apoio de alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, mas as imagens que vêm de Gaza jogam contra, inclusive do ponto de vista diplomático, além da questão humanitária, e aí o antissemitismo acaba ganhando força, não é? Que é um problema que já se via antes no mundo. Como é que você acha que Israel pode lidar com a situação? Ou hoje o foco é acabar com o Hamas? Não. Nós estamos em estado de guerra. Estado de guerra tem consequências, infelizmente, também para civis. Se a gente vê a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha mesmo, morreram 5,5 milhões de civis. Inglaterra, todos o mundo mais liberal, vamos falar assim, atacou e matou muitos civis, que é uma situação colateral de guerra. É muito triste. Qualquer vida que se perde é muito triste. A gente tem que ajudar, tem que trabalhar. Tem um corredor, não é suficiente, concordo contigo. Temos que também lembrar que nós temos o Egito lá, com a fronteira fechada e abre assim de migalhas. É uma preocupação do governo local, né? Que é uma preocupação porque o Egito não quer que nenhum cara do Hamas passe para lá, porque a Irmandade Muçulmana que está na cadeia no Egito, que está fora da lei no Egito, ela só quer que esses caras venham para lá para também criar uma situação difícil dentro do Egito. Não vamos esquecer, o mundo árabe também está dividido entre si. Nós estamos, apesar que até xiitas e sunitas, mas não só xiitas e sunitas. Entre os sunitas em si, nós temos os sunitas mais moderados e os sunitas radicais, que são o Hamas, a Jihad Islâmica, que são braços que começaram da Irmandade Muçulmana no Egito. Agora, nós temos só um minuto, eu queria saber se você vê uma guerra prolongada. Infelizmente, Denise, sim. Infelizmente, sim, porque a incursão terrestre, ela leva muito tempo para você ter menos perdas humanas. Então, você vai avançar 2, 3 metros por dia. É um metrô de Gaza que nós temos lá embaixo, de 500 quilômetros, que a gente tem que ir com muito cuidado até para ter danos para os civis mínimo possível. Então, todos esses lados vão ter a necessidade de trabalhar com cuidado, com muita informação, com muita inteligência, com muito equipamento. Israel tem uma tecnologia para saber quem é quem porta arma. Usar uma estratégia para isso. Usar uma estratégia para isso. Bom, eu agradeço muito a participação do Avi Gelberg, que é empresário e conselheiro da Stand With Us Brasil. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Obrigado, Denise. Laerte, Luciana.